Para a ciência, o que é autismo? Conforme o Ministério da Saúde e o portal do G1, o autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico. É importante destacar que o autismo não é um transtorno único, mas sim um espectro de transtornos que podem variar em intensidade e características. Em geral, essas características se manifestam em dificuldades no convívio social, comportamento repetitivo e, em casos, ansiedade e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 2 filhos, uma mãe e a descoberta do autismo. Uma jornada de desafios. Meu nome é Luzia, eu sou a mãe do Luca e do Otávio, esse menino lindo, maravilhoso, e vamos mostrar o dia a dia do Otávio e ajudar vocês também de como lidar com o autismo. O diagnóstico e as mudanças. Otávio nasceu dia 3 de agosto de 2013 em São José do Cedro e por algumas situações, algumas reviravoltas na vida da gente, viemos para São Miguel do Oeste. Comecei a cuidar do Otávio sozinha, com a presença do Luca. O Luca tinha 8 anos de idade e desde então eu não havia percebido nada, nenhuma característica que eu pudesse entender que tinha algo atípico com o Otávio. Até os 2 anos de idade eu não havia percebido nada, né? Com as questões diárias do dia a dia, eu não percebi algo atípico, eu percebi ele como uma criança normal. Em um certo dia, Otávio apresentou uma característica muito atípica. Ele não quis tomar café, então eu deixei emendar o almoço. E quando eu fui dar o almoço, ele também não quis. E ele começou a ficar nervoso, começou a ficar chorando demais e não queria comer de jeito nenhum. Naquele dia eu me assustei, porque já era 3, 4 horas da tarde e o Otávio não tinha tomado sequer uma água. E eu lembro que o Luca tinha chegado, fui buscar o Luca na escola e eu tinha falado para o Luca que o Otávio não tinha comido nada e eu digo, Luca, me ajuda porque a gente vai ter que forçar a dar comida para o Otávio. A seletividade alimentar. Depois daquele dia, Otávio começou a ser seletivo na alimentação. Ele comia de tudo, sopa, tudo que desse para ele comia. E a partir daquele dia ele não comeu mais nada. E eu fui testando comidas e até então, assim, de 1 semana, 15 dias, eu fui percebendo que ele só gostava de coisas crocantes, não muito cozidas. O feijão sequer conseguia colocar na boca, porque quando ele via o carocinho de feijão ele saía, não comia, começava a chorar. Eu tentei colocar a comida na boca dele, era colocar a tela, o tablet na frente dele, enquanto ele assistia eu ia colocando a comida na boca dele. O desafio da interação social. A partir desse episódio, alguns meses depois, Otávio iniciou na creche municipal em São Miguel do Oeste e até então ele não tinha ainda essa interação social, porque eu ficava muito em casa com ele, por eu não ser da cidade e não ter família aqui, então a gente ficava muito em casa, né? Saía muito pouco. E esse início da creche, quando foi interagir lá fora com bastante criança, ele não ficou à vontade. E 1 semana, logo no início ali da creche, a psicóloga municipal
identificou e me chamou na creche para uma reunião e me informou que eu precisava olhar para algo que estava acontecendo com o Otávio, que era algo atípico. Quando a psicóloga me chamou para a reunião e pediu para eu fazer uma avaliação, me encaminhou para a PAI, que lá eles teriam uma equipe de profissionais que poderiam ver essa questão que estava acontecendo com ele. E logo na mesma semana eu fui na PAI, e ele já começou os atendimentos, já me encaminharam para o pediatra, e o pediatra ali já muito querido já me pediu o exame, neurologista. Então ali iniciou todo um processo. Eu comecei a fazer todos os exames que foi pedido, e ele já iniciou na PAI com os atendimentos de psicóloga, tudo que foi pedido ele iniciou. Todo esse processo durou 1 ano e meio para vir o diagnóstico de autismo. Teve o diagnóstico de autismo grau 1, sem deficiência intelectual. No princípio eu não me assustei com o autismo, porque eu não vi aquilo como algo ameaçador ou algo danoso, algo, sei lá, eu não me assustei. Eu via o Otávio como meu filho, eu percebia que ele tinha essas dificuldades mais fora de casa, né? Porque dentro de casa eu via ele como meu filho e eu via ele assim, normal. A gente não vê essas comorbidades, essas estereotipias visíveis dentro da gente, porque a gente vê como nosso filho, né? O Otávio é meu irmão. O pessoal diz que ele é autista, mas ele pode ter esse aspecto, mas ele é meu irmão, uma criança. Não tem essa, ele é autista. Só o comportamento dele que é um pouquinho diferente. Mas ele é meu irmão. A partir do diagnóstico, eu fui percebendo todas essas questões que até então eu não havia percebido no Otávio. Ele demorou a andar, ele demorou a falar, a coordenação motora dele era muito comprometida, balançava muito as mãos, rodava, girava muitos brinquedinhos e jogava no chão. Os cuidados para uma melhor qualidade de vida. A partir de então, Otávio iniciou os tratamentos convencionais e, de certa forma, eu não me senti confortável com as reações que o Otávio, ao longo dos anos, vinha sentindo. E eu busquei outras alternativas para cuidar do meu filho, que foram os óleos essenciais. Olá, eu sou a Graziele Guise e hoje eu vim falar da importância da terapia ocupacional para as pessoas com autismo. É importante levarmos em consideração para que uma pessoa tenha um bom desenvolvimento e autonomia das suas atividades diárias, é importante que as habilidades cognitivas, emocionais, sociais, físicas e sensoriais estejam bem estruturados e organizados para que ela possa dar uma resposta adaptativa e referente ao estímulo recebido. Nesse caso, o que acontece com o autista? Essas habilidades não estão bem organizadas, o que acaba desencadeando várias crises sensoriais, seletividade alimentar, alguns problemas comportamentais em todo o ambiente que está inserido. É aí que entra a terapia ocupacional. A terapia ocupacional aplicará avaliações, vai observar como que é o comportamento nas escolas, em todo o ambiente que está inserido, em casa, como que está a organização da sua rotina. E a partir dessa avaliação, ela vai identificar quais são as especialidades necessárias para a sua intervenção. Eu gosto de brincar. Por que o brincar é tão importante? O que ele traz na questão da criança referente à comunicação? Ele traz todo o contexto que ele tem de aprendizado. Então, a gente trabalha a socialização, a gente trabalha a ideação, que é o criar. A gente trabalha o brincar compartilhado, que é o dividir, essa importância do brincar. E para ele, para todas as crianças com autista, é essencial. Por quê? Não fica restrito sempre no espaço que ele está inserido. Fica na escola. Por que eu tenho que aprender uma habilidade na escola? Por que eu tenho que aprender a escrever?
Por que eu tenho que aprender a ler? A gente tem que trazer um contexto, um antecedente e o procedente. Por que aquela determinada função é importante? Vamos pensar que ele chega numa festa, cheio de barulho de informação e que tem Lego. Só que ele não sabe como chegar para poder pegar o Lego, chamar os amigos para brincar. Nessa hora que a gente ensina essas habilidades para ele, para que isso não fique só aqui dentro da casa dele. Mas quando ele for na festa, quando ele for na casa da avó, quando for para a escola, quando tiver uma atividade diferente, ele saber lidar com essa situação. Por isso, é importante priorizar o brincar e saber qual o contexto que ele está trazendo nesse processo do brincar. Agora eu vou terminar aqui ajudando ele. Um novo diagnóstico. Vale lembrar que o Otávio, há pouco tempo, ele teve um novo diagnóstico. Além do autismo, ele também tem TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. A rotina e alimentação. A rotina do Otávio, no dia a dia, eu sempre tive uma abordagem assim, para colocar de uma forma mais leve em tudo. Então, uma dica que eu quero deixar para todas as mães, famílias que lidar, né, com o autismo, que tenha um diário, anotar tudo, porque a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece. Então, muita coisa do que eu anotei ali, do que o Otávio vinha sentindo, do que vinha passando, até do que vinha melhorando, da sua evolução, serve também como suporte em certo momento para a gente até falar com o médico, né? Ele teve isso em período tal, que ele tomava isso, tal. Quando eu tirei isso, eu acrescentei isso. Ter um histórico, ter um diário, né? Para ter como guia em algum momento a gente precisar. Desde pequenininho, ali quando o Otávio iniciou na creche, ele já teve a dificuldade ali com a alimentação. Quando ele entrava no refeitório, ele ficava desesperado ali. Alguma coisa tinha um gatilho nele ali de desespero, ou o cheiro, ou o barulho, eu não sei, mas teve épocas que eu buscava ele estava pálido, nem água tinha tomado. Então, assim, o cheiro para ele, acho que na época, era muito assustador, eu acho, para ele. E até hoje, desde lá do início, e quando ele começou a escola, eu levo lanche, assim, suco de casa, bastante suco de uva que ele gosta, né, os biscoitinhos, mas o que ele mais adora mesmo é o açaí. Ele adora açaí, né, um potinho, deixo na cantina, ele já avisa a moça lá, eu digo, olha, meu lanchinho tá aqui. E outras coisas também, assim, o lanche tenho que levar para a escola. Muitas vezes até eu levo o Otávio para almoçar nos restaurantes, porque é muito corrida a nossa rotina, e até para diversificar a alimentação dele. Nem tudo ali também eu sei fazer. Então, assim, esse suporte também para eu levar no restaurante me ajuda muito na rotina da semana. Olá, eu sou Tailine, sou nutricionista infantil e trabalho com o Otávio na adequação da dieta dele, tá? Para inclusão de novos alimentos que ele não tem o hábito, e também para redução do consumo de alimentos muito inflamatórios, tá?